Fala pessoal, com muita alegria estou chegando por aqui com o início de mais uma temporada da série Exortação. Já temos 6 temporadas gravadas, ou seja, são 60 vídeos já postados. Você pode conferi-los através das playlists que estão aí no canal. E agora, com a graça e a permissão de Deus, serão mais 10 vídeos pela frente com essa temática da exortação que Deus direciona a cada um de nós, que é a expressão do seu grande e infinito amor. Então, ao assistir esse vídeo, que você deixe o seu like, que você possa ficar à vontade para deixar o seu comentário, que você compartilhe com o máximo de pessoas que conseguir. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, o sininho, para você não perder nenhum vídeo novo que nós subirmos por aqui. Vamos ao tema de hoje. Antropocentrismo vem da junção de duas palavras gregas que, traduzindo, significa o homem no centro. O antropocentrismo, com um conceito mais estruturado, organizado e elaborado, iniciou-se por volta dos séculos XV e XVI e ele marca o fim da chamada Idade Média. E podemos dizer que é uma ideologia, um pensamento, uma visão de mundo que considera o homem como o centro do universo e de todas as coisas. O antropocentrismo estava ligado ao renascimento, ao humanismo, ao racionalismo e vinha como uma dura oposição ao teocentrismo. Teocentrismo que significa Deus no centro de tudo. Mas o antropocentrismo não é apenas algo histórico do passado que ficou lá atrás. Pelo contrário, é uma realidade que continua mais viva do que nunca na atualidade. E veja bem que o antropocentrismo, ele marcava o início de uma era moderna. E é exatamente essa uma das principais características do nosso mundo moderno, da nossa era atual. A supervalorização do homem, do ego, do eu e o desprezo do Criador. O antropocentrismo pregava que nós não devemos ter nenhuma submissão a um ser superior, porque, afinal de contas, nós somos o principal referencial e devemos ser os donos de nós mesmos, os senhores de nós mesmos, e é exatamente isso que também continua a acontecer na atualidade. O homem pensa que pode se autogovernar, sendo completamente independente de Deus, daquele que o criou. É a não dependência de Deus, a não subordinação, o não querer sujeitar-se à sua palavra, às suas leis, às suas regras, é não querer viver segundo os seus mandamentos, mas sim conforme a sua própria vontade, ao seu bel prazer, sendo os senhores de si mesmo. O antropocentrismo negava e nega Deus como sendo a fonte principal de toda a verdade, e assim o antropocentrismo defende outras fontes de verdade. E é exatamente isso que nós também continuamos a ver. O desprezo de Deus como aquele que é a fonte de toda a verdade. E nesse sentido, há muitas verdades sendo pregadas por aí. E a verdade principal, ela não é mais absoluta, mas relativiza-se essa verdade. Cada um tem a sua própria verdade. A opinião de cada um é o que vale. Muitas ideologias vão surgindo, confrontando esta verdade principal que é Jesus. O antropocentrismo também exalta o progresso tecnológico, a ciência e os métodos avançados. E com isso, o homem sente-se cada vez mais superior, elevado. E para que Deus então? Porque se o homem pode fazer todas as coisas, se o homem consegue, se o homem tem potencial, então ele tem a sensação de que é o Todo-Poderoso. E nisso descarta-se o Todo-Poderoso verdadeiro, que é o Criador, que é Deus. E essa mentalidade e conduta antropocêntrica, ela está presente em todos os cantos do mundo, em todos os cantos da sociedade. E ela nem é só atual, nem histórica, mas está presente na história desde a queda do homem. Veja bem em Gênesis capítulo 3, verso de número 5. No contexto da queda do homem através de Adão e Eva. A serpente falou: mas Deus bem sabe que no dia em que desse fruto da árvore comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A serpente estava sugerindo que o homem poderia ser, na verdade, um Deus, e é o que o maligno continua a fazer. Ele continua a influenciar a humanidade para buscar ser como Deus ou estar até acima de Deus. O que nós vemos a partir da queda é o homem desprezando a Deus, é o orgulho, a soberba, a arrogância, a vanglória, tomando de conta do coração do homem.
E é exatamente isso que acontece com o homem que afasta de Deus, que deixa de colocar Deus no centro para se colocar no centro. Mas essa questão do antropocentrismo, ela ganha um agravamento maior nos últimos tempos. Esse mesmo apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo que por ocasião dos tempos difíceis, no final, haveriam homens amantes de si mesmo. E esse é o cenário que se vê. A mensagem enfatizada é: você é vencedor, você pode, você é grande, você vai chegar, você é especial, você consegue, você tem o poder, você tem potencial dentro de si. E cada vez mais despreza-se aquele que é a fonte, aquele que é o centro, aquele que é o principal, que é Deus. Há uma verdadeira idolatria do eu, uma verdadeira idolatria do prazer, do conforto, da comodidade, da fama, do poder, do status. O homem, resumindo, quer o holofote em si. E o mais preocupante é que o antropocentrismo entrou até mesmo no ambiente da fé, na igreja. Hoje em dia existe um verdadeiro evangelho antropocêntrico, onde não é Deus o centro, mas o homem é o centro. Não é mais a verdade de Deus, mas é cada um pregando a sua verdade, discordando da verdadeira e pura doutrina para pregar o que ele pensa, o que ele acha que é mais agradável. Hoje nós vemos o homem querendo ser servido por Deus, mas não quer servir a Deus. Quer as bênçãos de Deus, mas não quer ser uma bênção nesse mundo iluminados por Deus. Não quer fazer a vontade de Deus, mas quer que a sua vontade ela seja feita. E nisso passam a buscar a Deus simplesmente para receberem. Então, a exortação aqui é: voltemos ao teocentrismo. Voltemos a colocar Deus no centro, no lugar que lhe é devido. Lembra da canção do Frei Gilson? Tu és o centro da minha vida. És a razão. Eu existo por causa de Deus. O que seria de mim sem Ele? Que loucura é essa achar que nós podemos ser o centro, que nós podemos ser maior que o Criador? Deus está permitindo que o homem ele possa ir a corda solta, mas chegará um momento em que ele puxará a corda e o homem vai cair em si, de uma maneira ou de outra, e vai reconhecer que ele não é nada sem Deus, de que é apenas pó, matéria falida, que voltará para o lugar de onde veio, e se a alma dele não estiver em Deus, ele sofrerá o tormento. Então nós precisamos do Senhor, nós precisamos deixar o rei humano morrer para que o reinado divino possa prevalecer. Nós precisamos ser como João Batista, que reconheceu em João 3,30 que ele cresça e eu diminua. E tomar posse das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 11:36. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Então, troquemos o antropocentrismo pelo teocentrismo. Saiamos do centro e deixemos Deus ocupar o seu lugar. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.